Olá, Aquário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Temperança com Amor. Eu vou trazer para você uma leitura para o mês de outubro. Tenha entendimento que é uma leitura intuitiva, atemporal e coletiva. Se você veio aqui ouvir a leitura de Aquário, você está vendo de alguém, essa leitura pode espelhar e falar com você, tá bom? E eu peço também que você olhe Sol, Lua e Ascendente no teu signo, que eles falam bem no signo das pessoas, às vezes até mais do que o próprio signo. As cartas já foram muito bem embaralhadas, tá bom? Já estão com reiki. E eu peço aqui para vocês, se vocês gostarem, depois deixem o like, tá bom? Eu agradeço vocês, me ajuda muito e não custa nada para você. Então vamos lá, Aquário? Sem enrolação, a gente vai tirar uma carta do Tarô das Bruxas e ela vai ficar ali. Depois no final a gente pega e vê qual foi o arcano que veio trazer uma recomendação, tá bom? Ela vai ficar aqui e no final a gente vai olhar. Nós vamos começar com esse tarô aqui, para o signo de Aquário, para o mês de outubro. O que a gente tem para Aquário, no signo de Aquário, para outubro? Que o amor, a luz, a paz e os mestres estejam com a gente, trazendo a verdade, somente a verdade, para esta mesa. Aquário, a estrela Aquário. A estrela abre com você aqui, dizendo para você ter esperança de superar os seus obstáculos, né, com tranquilidade aqui e sair das ilusões, né, da desesperança, se aconteceu alguma coisa aí, para você ser otimista. O mundo, olha, Aquário. Dois arcanos maiores, a conclusão de um sucesso seu aí. Uma perfeição. Junto com a estrela, vem falar para você assim, ó, que é uma conclusão de uma jornada linda. Que legal. Eita, você aqui, ó. Esse 8 de espadas fala para você que você tá se sentindo aí, Aquário, meio que impotente, numa restrição. Você se sente aprisionada. A sua mente, né? Aprisiona você em algum lugar. Se a gente estiver falando de um relacionamento, você tem a sensação de um aprisionamento só, né? Se a gente estiver falando de trabalho, dinheiro, isso aqui é uma situação de você buscar uma maneira de superar obstáculos no seu trabalho, talvez. Rainha de Paus. A Rainha de Paus é confiança, é carisma. A Rainha de Paus, ela é independente. Ela realiza os projetos dela, ela é determinada. A Rainha de Paus, ela é sociável, né? Aquela rainha que onde ela chega, ela faz a energia dela, né? Faz a conexão com outros. Aqui, ó. Essa carta é você... Talvez você esteja sendo aí manipulado por alguém. Essa carta aqui pede que você tenha cuidado, mas ela pode falar também de você estar sendo desonesto com alguém, querendo ser um pouco mais esperta que uma outra pessoa, tipo querendo ludibriar. Tá vendo que ele tá com as espadas
aqui carregando, olhando para trás e pisando de fininho. Talvez aqui você tivesse, ó, com a estrela e o mundo aqui, essa estrela, ela fala de você manter os pés no chão, de você levar, ser otimista, tá? Ela fala de esperança, de sonhos, de inspiração. Essa carta do mundo, ela fala de você numa incompletude, se você tiver em bloqueios, uma falta de realização. Aqui fala para você não desistir, tá? Quaisquer que sejam os bloqueios que impedem você de alcançar a sua plenitude, aqui elas pedem que você, se há essa sensação, que é isso que essa carta está mostrando, você, é como se você estivesse sendo impedida de dar um passo à frente, de ir em busca da sua realização, de uma estagnação, de um fracasso. Que é isso que essa outra carta vem mostrando, de uma impotência. Essa carta fala de impotência. Fala de você superar obstáculos. É a sua mente aqui que bloqueia você, tá? Não é exatamente você sendo bloqueada. Porque essa carta é espadas e essa carta é espadas. Tá vendo? Então, assim, se você aqui, Aquário, a sua mente vem bloqueando você, vem trapaceando você. A rainha de paus aqui, ela fala de você estar sendo insegura, de você estar manipulando, querendo ter o controle máximo. Sabe aquele temperamento egoísmo? Essa carta fala disso também, tá? Ela fala de Essa carta, ela pede por um descanso. Talvez um descanso na sua mente. É por isso que veio essa carta aqui, ó. Essa carta, ela fala como se fosse uma confissão de pesar, um arrependimento, lamentações. Essa carta, ela fala disso também, tá? Essa carta, ela pede um cuidado assim, ó. É momento de ser honesto, mas não com outra pessoa, com você mesma. Porque é você que está nessa ilusão de estar sendo aqui aprisionada. Você precisa de uma comunicação mais aberta com as pessoas. E é isso que essa carta vem falar. Ó, o sol. O sol aqui, ele fala para você... Nós vamos abrir mais, mas nesse momento, esse sol vem falar para você de Não é um pessimismo, mas é assim, ó, como se fosse um exibicionismo da sua parte. É como se você aqui, você enxergasse o seu tudo melhor. Por isso essa carta aqui, ó. É como se aqui você tivesse querendo sabe aquela obstinação de complexo de superioridade? A sua mente está fazendo isso com você, Aquário. Entenda, se você veio olhar a carta aqui para outra pessoa, essa leitura pode falar com você. Tá entendendo? Aqui é isso que eles estão mostrando. Que você aqui, você está tendo um complexo de superioridade. A sua autoconfiança, o seu carisma, a sua determinação está te levando a você mesmo se manipular. Vamos pegar aqui, ó. Aquário. Ó, a tempestade, o 8 de paus. O 8 de paus aqui, ele fala para você, de você, assim, é um término de um conflito. Aqui é uma renovação, é uma mudança, você fazendo uma mudança aqui. Por isso que eu falo, se você veio ver a leitura para alguém,
talvez a leitura esteja falando exatamente com você. Mas pegue somente o que for para você. Ah, não tá acontecendo nada disso comigo. Tá tudo bem. Alguém está passando por isso. A estrela. Ó, a estrela aqui, ela fala do carro. O carro fala de pressa. Tanto fala de pressa, como ele fala de sucesso e progresso. Ele pode ser do lado dele positivo, mas ele pode ser também do lado negativo. O carro, ele pode falar para você de triunfo, de vitória, de um discernimento, de uma aproximação amorosa também. Mas ele pode falar para você de ser derrotados por obstáculos, tá vendo? Você aqui, ele pode falar para você de um egocentrismo, tá vendo? De orgulho, de desengano. Ele pode falar disso também. O mundo e o 2 de copas. O 2 de copas, o Aquário, ele fala para você de felicidade, ele fala para você de um amor sincero, de resoluções. Mas ele pode falar também de conflito entre duas pessoas que não se entendem, duas pessoas que talvez tenham no mundo aqui, ele pode falar com você, esse 2 de copas, de duas pessoas tentando buscar um entendimento. Ainda não é aquilo, porque o carro veio falando disso, de uma conciliação também, tá? Da chegada de alguém. O carro está falando da chegada de alguém. Então, aqui, talvez ainda, nossa, já estou festejando. Não, tem alguém chegando aí. Porque o mundo vai trazer isso, o mundo vai virar. Isso aqui é conclusão de realização. Então, se você está buscando isso, se você estava passando por enganos, se a pessoa que estava com você estava fazendo isso, aqui é o mundo, né? É a última carta do baralho, essa daqui. E o carro vem dizendo para você que tem uma outra pessoa chegando. Você tem uma realização para, vamos dizer aí, concretizar. São acordos isso aqui, não precisa falar só de pessoas de namoro, não. Porque se você olhar aqui, tem 2 gatinhos também trocando comida, tá vendo? Isso aqui são acordos entre pessoas, uma sociedade. Pode ser um namoro? Pode ser um casamento? Pode. Mas pode ser uma sociedade de trabalho, uma cooperação entre pessoas aí, tendo entendimento, tá bom? O Pajem de Pentáculos é o início, é o começo. Aqui é eles dizendo para você assim, caminhos abertos, sucesso, a solução dos seus problemas. Você tem um mapa aqui que você pode seguir, você tem um entendimento de que você quer. Você sabe aqui o que você quer. Talvez com essa companhia, com essa sociedade, começando algo novo, porque isso aqui é início, tá? Isso aqui são caminhos abertos, é o início do positivo. É um avanço para o satisfatório. É um êxito numa uma nova conquista. Ó, você novamente. Aqui tem o 8 de espadas, aqui tem o 8 de espadas. Essa carta vem novamente falando para você. O 8 de espadas, ela vai falar para você que você não pode ficar nessa situação. Isso aqui são escândalos, são revelações, isso aqui são más notícias, são dificuldades. Essa carta, ela fala para você de traição. Essa carta, ela fala de mentira. Se você fez algo aí, ou se você trapaceou alguém, esse 7 de espadas, ele sempre vai falar de alguém que está pisando manso. Para você ter cautela,
para você ter diplomacia nas coisas que você faz. E essa carta aqui é uma carta muito ruim. Isso pode estar falando na sua mente, você pode estar se enganando, você pode estar se traindo, você pode estar se bloqueando, sim. Porque as espadas aqui, elas vêm falar do ar, é a mente, é o que corta. Mas você precisa tomar cuidado para que você não deixe isso dominar você. Isso aqui vem falando de traições, de apegos, de coisas que você está achando que está acontecendo isso. Você está se bloqueando, você está puxando essa traição para você, essas coisas de achar que eu vou ficar no prejuízo, eu vou ser injustiçada. Mas você precisa ter cuidado também com pessoas. Ó, a temperança. A temperança pede o equilíbrio. A temperança, ela fala para você de você ter obstáculos, de você dar uma trégua. Diante desses conflitos que você vem vivendo, aqui ela pede temperança. Um olho aberto, um olho fechado, buscando equilíbrio, buscando a sensatez. Aqui é um tempo um pouco mais prolongado nessa situação em que você vem passando, Aquário. É um equilíbrio que pede que você mantenha uma situação sob controle. Mantenha uma situação, é uma combinação de um autoequilíbrio, é uma estabilidade, é uma paciência. Sabe, ela pede para você não vá com muita sede ao pote. Gatinho com esse potinho derrubado. Tenha calma. Aquário, ó, a força. Essa força aqui, ela fala para você de uma conquista, mas de um equilíbrio. Essa força, ela mostra que ela não precisa amarrar um leão para que ela o consiga dominar. Essa força, ela fala para você de obstáculos, mas é uma coisa satisfatória ali na frente. É um domínio sobre os seus desejos. É você dominando com cautela os seus desejos, as suas conquistas. Essa carta da força, ela fala para você que você não use de força bruta, de uma coisa escandalosa, de uma coisa que machuca, de uma coisa que vá prejudicar uma outra pessoa. Sabe? Isso aqui é cautela. Essa carta só vem reforçar essa temperança. Vamos tirar o Lenormand para ver do que a gente está falando. Sacrifício ou a finalização de um sacrifício. Essa carta fala de realizações, de uma finalização, de uma coisa, vamos dizer que honrosa aí. Essa carta é o 6 de paus. E o 6 de paus, em alguns baralhos,
ele fala de sucesso e de desenvolvimento, ele fala de ação. Aqui, essa carta, ela vem falar para você de uma finalização. Isso aqui é um sacrifício. A raposa, você precisa ter cuidado. O 9 de paus, essa carta, ela fala de dificuldade, sempre vai falar. A raposa, ela é esperta. A raposa, ela espera o tempo certo dela para ela agir. Então, aqui nesse lado, ela tá pedindo que você, Aquário, seja mais esperta. Talvez aqui, essa trapaça que está acontecendo é com você. É você mesmo se trapaceando, porque esse 8 de espadas aqui, muitas vezes ela fala de insegurança e de ser uma pessoa muito passiva. Sabe aquela pessoa que se deixa dominar? A sua mente te domina? Aqui tá pedindo que você seja mais esperta. Se a gente estiver falando de romance, por causa do 2 de copas, se a gente estiver falando de uma nova sociedade, aqui pede que você seja mais esperta. A mudança, o novo chegando. Aqui fala para você, esse navio, ele fala para você de uma renovação, de novos horizontes, de coisas novas chegando. Que é o que esse carro aqui veio falar para você também. De um novo chegando, junto com esse 2 de copas. Mas aqui pede que você seja esperta, tá? Não pede para você tomar cuidado, não. Pede para você ser esperta. É a sua esperteza. Ó, os caminhos para você escolher. Você precisa tomar a decisão e escolher o caminho certo. Isso aqui é uma dúvida que você tem, tá vendo? Isso aqui é dúvida. Essa carta vem falar de dúvida. Onde é que eu vou? Qual o caminho que eu sigo? Para que lado eu vou? Faça a sua escolha. Tenha cuidado. Com temperança. Aqui, ó. Vem falando para você que tem coisas que talvez você não esteja vendo, essa sua ansiedade, esse obscuro, essa dificuldade passageira, Aquário. Isso aqui é uma falta de perspectiva, é uma coisa que está tampando a sua visão. É exatamente o que mostra ali, ó. Você não está vendo. Você não está enxergando alguma coisa ali na frente. Essas nuvens, ela representam uma indefinição. É uma dificuldade passageira. São coisas que vão passar, sim, porque as nuvens não vão ficar sempre no mesmo lugar tampando ali o sol. Mas você precisa passar por esses obstáculos aqui. Você precisa fazer a mudança, escolher o seu caminho, Aquário. Porque as dificuldades, elas nunca são para sempre. O homem, a gente tá falando de alguém aqui, de um romance, de alguém que você talvez esteja aí, não sei, tomando uma decisão diante dessa pessoa. Essa carta aqui, ela pode tanto falar de um sofrimento repetitivo, de alguém que fica no sofrimento, repetindo, repetindo, repetindo. Isso aqui é conflito, isso aqui é confusão. Mas essa carta também, de um outro lado, ela pode falar de você reverter a situação. Você pegar o chicote e você ter o chicote em mãos. Talvez esses conflitos aqui são essas coisas que você não esteja vendo.
Vamos ver do que mais. Se isso aqui for uma finalização de um romance, o mundo dizendo aqui pra você, ó. O mundo falando pra você aqui, ó. De um bloqueio, de uma falta de realização com essa pessoa. Pede que você seja mais esperta. Se a gente tá falando realmente pra você aqui de um relacionamento, essa carta, junto com o mundo, aqui vem falando que pode ser aqui uma sensação de você estar impedindo de alcançar o que você quer. Talvez esta pessoa esteja impedindo você de dar um passo, de escolher exatamente, de você fazer a sua mudança. Talvez essa pessoa que esteja aí, ó, tá vendo? Martirizando você. E você precisa ser mais esperta, Aquário. Você precisa escolher o seu caminho para fazer a sua mudança. Você precisa que essas nuvens aqui saiam, Aquário, do seu... Aqui, essa temperança pede que você tenha o controle junto com a força que saiu aqui na carta. Não é força bruta, é a força dentro de você, o seu íntimo. Porque esse 7 de espadas aqui é alguém sendo desonesto. Tá vendo? Se não foi você, Aquário, é alguém sendo desonesto com você. E você precisa ver as coisas com clareza. Aqui é como se você não tivesse a clareza do que está acontecendo. Aquário, você precisa ter clareza da situação que você está vivendo. A finalização, esse caixão, Aquário, ele vem falar para você de um término, de uma mudança, é uma transformação. Isso aqui pode ser assuntos que tivessem parado, são assuntos que vêm, coisas que você vai precisar resolver, não tem como fugir, tá? E pode ser assim, ó, novas relações que você talvez esteja começando e finalizações de outras. É por isso que aqui tá falando pra você, ó. Tá vendo? De comemorações para você ser esperta. Aqui tá falando para você de novos inícios. Isso aqui é um recomeço, sim. Ele tem só uma moedinha na mão, mas ele tem um mapa para ele seguir um caminho certo. Aqui fala de mudanças. E essa carta aqui vai falar para você de finalizações e recomeço. Porque a morte você morre, mas não é o fim. É um recomeço num outro lado, entendeu? E aqui nas cartas é essa situação que vem trazendo para você. É questão de uma evolução aqui. São coisas que vão para... serão desenroladas. São coisas que serão colocadas à prova para que sejam resolvidas. O sapo. Essa carta do sapo, ela é muito ruim, porque essa carta, ela tem más intenções. É uma carta que fala de inveja, de perigo, fala de calúnia. Essa carta aqui, ela mexe muito assim, ó, com o psicológico do consulente, que seria da pessoa em si. Tá vendo? As cartas que saíram para você é a mente. As cartas de espadas, elas falam da mente. E essas cartas de espadas, sendo ela o 8 de paus, perdão, o 8 de espadas, que aqui ela fala para você de uma passividade, de uma insegurança. O 7 de espadas, que fala de uma perspicácia, que fala de uma astúcia, alguém sendo astuto. E aqui veio repetir para você o 8 de espadas. Então, é aquela pessoa passiva, aquela pessoa insegura, que não tem uma atitude. Essa carta, ela fala para você que aqui você precisa se proteger. Você precisa buscar estratégia. Isso aqui são pessoas que querem atrapalhar a sua vida, os seus negócios, as suas conquistas.
Essa carta, ela fala disso. As dificuldades. A montanha, ela fala para você de metas a serem alcançadas, de conquistas. Você precisa ter os esforços, você precisa ter a capacidade. Aqui você alcança, desde que você tire essas nuvens da sua frente, desde que você finalize uma situação, desde que você se cuide para que as pessoas não atrapalhem os seus negócios. Essa carta é uma carta, uma montanha, você precisa ter esforço para subir uma montanha. Você precisa ser, né, persistente, resiliente. Uma montanha não é um morro que você sobe ali e desce do outro lado. É assim, essa montanha, ela vem falar para você de metas alcançadas, mas com conquista, com efeito sólido, com esforço. E o tarô das bruxas fala o quê? Da sacerdotisa. A sacerdotisa, ela é aquela pessoa que ela busca a perfeição. Por mais que o caminho dela esteja aberto com sucesso, que não seja bloqueado, ela busca com cautela. Ela busca entender primeiro tudo que se passa para depois ela tomar atitude. Essa sacerdotisa, ela vai falar para você de sabedoria, de praticidade e de moralismo. Mas muitas vezes essa carta, dependendo muito da situação onde ela cai, ela fala para você de uma inexperiência, de uma presunção e de uma... Não chega a ser uma ignorância, mas seja uma falta de claridade no que eu estou fazendo. Eu não estou vendo muito bem, eu estou analisando a situação nessa bola. Parece que está meio confuso a coisa para mim e eu não estou tendo a claridade que eu preciso. Tá vendo, Aquário? É isso, Aquário, que eu tenho para você. Se você gostou da leitura, por favor, deixe seu like, isso me ajuda muito, tá bom? Não custa nada para você. Obrigada, Aquário.